Ouça agora uma palavra de fé com o Padre Monteiro, no Momento da Palavra. Estamos juntos no Momento da Palavra. Chegou o momento de acolhermos no coração a Palavra de Deus e deixar que ela possa transformar a nossa consciência, mudando a nossa postura de filhos e filhas de Deus. Eu quero trazer ao teu coração hoje uma mensagem do profeta Isaías. Você que acompanha todas as manhãs comigo através da sua Sagrada Escritura, você vai abrir a sua Sagrada Escritura no capítulo 47 do livro do profeta Isaías, versículos 17 ao versículo 19. Profeta Isaías, capítulo 47, versículos de 17 ao versículo 19. Vamos acompanhar agora a leitura da palavra de Deus. Assim diz o Senhor, o teu libertador, o Santo de Israel. Sou eu, o Senhor teu Deus. Sou quem te ensina o que vale a pena, quem te conduz pelo caminho que deves seguir. Quem dera tivesses levado a sério as minhas ordens. Tua paz seria grande qual um rio, a justiça que receberias como as ondas do mar. Tua descendência seria numerosa como a areia da praia, os filhos de ti nascidos incontáveis como grãos de areia. Jamais teu nome seria cortado, jamais seria eliminado da minha presença. Palavra do Senhor. É motivo de muita alegria poder meditar todas as manhãs a palavra de Deus, deixando que ela possa nos conduzir à vontade de Deus. Quanto mais generosamente nós vamos nos abrindo para a palavra, vamos tendo uma relação direta com essa palavra, nós vamos entendendo todo o projeto de Deus e a forma como Ele vai chamando a nossa atenção. A palavra de Deus, ela vai gerando a nossa consciência no coração de Deus. Nós vamos entendendo qual é a nossa missão, o que Deus espera de nós e quais devem ser as nossas posturas frente a tantos acontecimentos deste mundo. Olha a palavra que Deus nos dá nessa manhã através do profeta Isaías. Nós atualizamos essa palavra no hoje da nossa história. Mais uma vez o Senhor vem nos chamar a atenção para sermos capazes de sermos dóceis à sua vontade, a sermos abertos ao seu direcionamento, como o profeta hoje diz na leitura do texto que foi nos dado como meditação nesse momento da palavra. Quem dera você tivesse me escutado, porque as minhas palavras, elas encaminham sempre para o bem. Nós precisamos amadurecer essa palavra dentro de nós, porque de fato, à medida em que nós vamos sendo atentos e dóceis à palavra de Deus, nós seremos encaminhados para o bem. Nós não vamos perder, nem nos perder, mas nós vamos nos encontrar cada vez mais que de fato nós fizermos a vontade de Deus. Escutar a voz do Senhor, ser dócil à sua direção, nos livra de muitas inclinações desnecessárias que vão aparecendo no caminho e que nós vamos desconfigurando a nossa vida por não ser atento à orientação de Deus. Às vezes acontece que nós vamos, pelo nosso conhecimento e pela nossa sabedoria, nós vamos deixando que a soberba entre no nosso coração a ponto de acharmos que nós não precisamos do Senhor, que nós somos capazes, que eu não preciso recorrer a Deus, que eu não preciso escutar a sua voz, a minha consciência, ela me direciona, ela é suficiente. E quando nós entramos nessa ideia, nós estamos construindo um caminho que pode trazer consequências negativas para a nossa vida. Olha o que o Senhor diz hoje, através do profeta: se vocês fossem dóceis ao meu espírito, se obedecesses a minha voz, eu teria vos encaminhado e teria vos livrado de tantos caminhos tortuosos que fizeram.
Nesse momento, o Senhor, através dessa profecia, está fazendo uma exortação para o povo de Israel, que de fato se fechou à voz de Deus e se deixou levar pelas suas vontades. E todas as vezes que esse povo se distanciava da graça de Deus, eles se perdiam. E é por isso que essa palavra nós atualizamos na nossa caminhada hoje, na nossa história hoje, porque o Senhor também quer nos exortar nessa manhã. Ele quer nos chamar a atenção mais uma vez para de fato voltarmos a ter uma relação de proximidade com Ele. Não seja duro de coração, não seja rebelde nem desobediente, porque às vezes nós temos que pagar pelas nossas desobediências, né? Pela incapacidade que temos de entender que o Senhor sempre nos encaminha para o bom caminho. E quantas vezes eu tenho deixado de ir para o caminho reto, para o caminho bom, para seguir caminhos tortuosos, porque me falta essa capacidade de entender que eu necessito do Senhor, queira necessitar do Senhor. Entenda isso com muita clareza, porque a felicidade da nossa vida consiste em saber que eu sozinho me perdo, mas se eu estou no Senhor, Ele vai clareando, Ele vai iluminando, Ele vai me dando sabedoria e eu vou discernindo passo a passo na nossa vida. Quando falta o discernimento do Senhor, as nossas escolhas são imperfeitas. E isso prejudica completamente o desenvolvimento da nossa vida. Eu quero dizer hoje para você, trabalhe a obediência de Deus. Seja dócil à sua palavra. Se o Senhor te encaminha, para a direita, não queira ir para a esquerda. E o Senhor, Ele vai fazendo isso mediante pessoas que estão à nossa volta. Porque Deus vai comunicando a sua vontade através de pessoas que nos amam verdadeiramente. São vozes de Deus para nós. E quantas vezes nós não temos escutado? Quantas vezes nós temos desconsiderado isso? Quantas vezes, por exemplo, os nossos pais nos orientam e nós achamos que eles não devem se meter em nossa vida, mas na verdade por trás dessa orientação está a voz de Deus para nós. É Deus falando através dessas pessoas que nos amam, que quer o nosso bem, que quer nos encaminhar, e às vezes nós deixamos de escutar a voz de Deus para escutar a voz do demônio. Quantas vezes eu prefiro escutar a voz daqueles que me amam do que aqueles que querem me levar para o precipício. Quem me tira do caminho do Senhor, quem desvia o meu olhar do Senhor, quem me leva para práticas erradas, está demonstrando que não tem interesse nenhum por mim, está dizendo que não me ama, e é por isso que eu preciso ter o discernimento do Espírito para entender isso. Porque o inimigo de Deus, ele é sutil, ele vai entrando em nossa vida e ele vai desconstruindo a nossa relação com aqueles que nos amam verdadeiramente, vai nos tirando do convívio desses, vai manipulando a nossa consciência, e nós vamos entendendo que aqueles que nos amam querem atrapalhar a nossa vida, mas na verdade não é. Então hoje, nessa manhã, a palavra de Deus quer nos chamar a atenção. Os frutos da nossa vida dependem da capacidade como nós deixamos o Senhor falar ao nosso coração. A maneira como eu vou me deixando conduzir pelo Senhor. Seja dócil, seja obediente. Ninguém erra quando é capaz de ser obediente. Ninguém se perde quando faz uma escolha pela obediência. A obediência nos livra, de muitas ciladas que vão sendo montadas para nós ao longo do caminho da nossa vida. Mas se você aprender a ser obediente a Deus, você nunca vai cair nessas armadilhas. Espero que hoje a palavra de Deus, ela tenha chegado ao teu coração e ela tenha produzido um efeito de graça. Louvado seja o Senhor que nos dá sua palavra, que fala ao nosso coração e que nos orienta para o bom caminho. Deus abençoe. Graças a Deus.
A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521 4151. 3521 4151.